O imperativo social é um conceito que não é bem do campo psicanalítico, ele veio das ciências sociais, fundamentalmente da sociologia, mas tem um psicanalista chamado Jacques Lacan, que aliás eu gosto muito. O Freud nunca disse textualmente essa ideia, até porque provavelmente veio depois do Freud, né, que é um imperativo social, ou seja, aquilo que a sociedade nos exige. Lacan trabalhou muito e eu gosto muito de flutuar por esse campo, atravessar esse conceito, essa noção, a partir da ideia freudiana, claro, de superego, de supereu. Então, o supereu é uma instância psíquica que, vamos dizer assim, se alimenta dos ideais de cada sociedade em cada época. Tá? Importante dizer isso, em cada época. Nós temos mudanças sociais, a gente percebe, aliás, o tempo vai passando, meu Deus, como o mundo mudou. Muda o mundo e muda também as cobranças que o social faz em relação aos membros de cada sociedade. Exemplo. Num determinado momento era esperado que todos tivessem muitos filhos. Tem que ter 4, 5, 6 filhos. E era o que a gente via. Todo mundo tinha 4, 5, 6 filhos. Precisamos povoar o mundo. É incrível como isso foi mudando para 3, para o casal, para o filho único. Hoje 0 filho, é muito comum. As pessoas dizem, não vou ter filho, não quero ter filho. E a pessoa, em última instância, tem o direito de não querer ter filho. Mas o filho não é um ideal social? Foi. Hoje talvez seja um ideal ainda de outra forma. Então o filho é um exemplo. O casamento. Era muito importante você casar, porque o casamento leva à felicidade, impede a solidão. Você tem alguém para compartilhar os seus momentos de vida, os momentos importantes, sem ninguém ao seu lado. Como é que isso vai ser? Um monte de gente mora sozinha e diz que não sente falta disso. Então, o ideal social é algo que nos é imposto e a gente pode se relacionar com cada imperativo social, com cada ideal que a sociedade da nossa época nos exige. Ok? Então, quando o sujeito chega lá no consultório do analista, lá deita lá no divã, ele, de alguma maneira, ele vai falar dos ideais sociais, dos imperativos sociais, mas vai falar da relação dele com cada imperativo. Então ele se sente impotente, ele se sente fraco, ele se sente culpado. Ah, meu Deus, eu deveria já ter alcançado isso, eu já deveria ser assim, eu deveria agir desse modo. E o psicanalista, claro, tenta, de alguma maneira, desconstruir isso, mas me fala de onde você conseguiu, como é que não é. E aí, o atormentado pelo imperativo social, ele acha que ele vai ser punido, vai ser de alguma maneira repreendido, daí vem a culpa, né? Ele vai ser subestimado, ele não vai ser valorizado pelo grupo, pelo social. Então, o resultado, o psicanalista tem um trabalho para, vamos dizer, fazer essa cisão entre o sujeito e o seu superego. Peraí, vamos deixar o superego um pouquinho de lado. Me fala um pouquinho. Como é que é a sua relação com essa questão que a gente chama, né, de imperativo social, né, desse ideal que você deveria ser? Uma das coisas mais comuns no consultório é a culpa cristã. Nós somos um país essencialmente católico, a religião católica é calcada na culpa, né, então o fiel está sempre culpado, ele nunca alcança, ele está sempre errado, e ele chega no consultório e diz, poxa, eu sou um lixo, né, sou um fracassado, sou um loser. Aí você começa a esmiuçar, você vê que tem muito de culpa cristã. Eu não sou o que eu deveria ser, eu desejo coisas que eu não deveria desejar. Então a pergunta desse episódio de hoje, será que a gente pode questionar os imperativos sociais? Sim, pode e deve, porque nem sempre o imperativo social coincide com aquilo que você, individual e singularmente, quer ou deseja. Então por que você tem que afinar o seu querer e o seu desejo com o imperativo social, imaginando que com isso você foi um bom menino, foi uma boa menina? Você pode ter se esforçado muito, aliás, ter sofrido muito e não ter conseguido. E se não conseguiu por causa disso, você está errado, você é menos, você é mais. Não se trata disso. Se trata, sim, esse ideal social, ele tem uma função em cada sociedade, propriamente dito? Sim, tem. E por que você tem que se afiliar a elas? Por que você tem que concordar com elas? Porque, aliás, que você tem que valorizar, inclusive, né? Nos fenômenos de grupo, né, Freud dizia, tem um texto, aliás, clássico dele, eu sempre cito, Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele fala que o participante de um grupo,
ele se identifica com o líder desse grupo, pode ser um líder personificado, ou às vezes com uma ideia ou com um ideal. O imperativo social geralmente é um ideal social, que a gente valoriza demais e mantém vivo, às vezes por tradição, às vezes por conservadorismo, ou às vezes por inércia. Às vezes a gente não se dá conta que nós estamos fazendo certas coisas que não faz mais sentido fazer, não tem nada a ver com você, por que você fica fazendo isso? E aí, claro, pensando dessa forma, então nós somos sempre resistentes ao novo, porque o novo, né, pensando metaforicamente falando, né, o novo implica em mudanças. O novo implica em reposicionamentos, em repensar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, até mesmo também novas experiências, experimentar coisas novas, isso tudo põe em xeque o nosso conservadorismo. Então esse conservadorismo está a serviço da manutenção do status quo, que é, vou ficar quietinho aqui, vou dizer amém para o imperativo social e com isso o grupo vai me amar, o grupo vai gostar de mim. Então a gente teme perder o amor de um grupo, aqui no caso a gente está falando de uma sociedade mais ampla, claro, mas a gente teme não ser reconhecido, teme não ser, vamos dizer, valorizado, né? E como eu já disse em outros momentos aqui na Rádio Freud, a gente tem um desamparo estrutural muito grande. Então, puxa, quando eu estiver desamparado, eu estou ferrado. Então, se eu for um bom menino, uma boa menina e obedecer aos ditames sociais, eu vou ter o retorno do meu investimento, eu vou ser amado. Então o imperativo social é algo que borbulha, que se auto-reproduz aí na sociedade, no nosso imaginário, e que ele vem cercado, centrado de boas intenções. Ah, a sociedade faz isso por causa disso, onde esse mundo vai, que absurdo, a gente tem que se manter nessa regra, nessa estrada, e vamos, claro, punir quem pensa diferente, quem age diferente, até mesmo quem deseja diferente. Não faz muito sentido, nada mais são do que mecanismos de controle, né? Um filósofo que, por sinal, era amigo do Lacan, estudou muito isso, né? Chamado Michel Foucault. O Foucault estudava muito esses mecanismos de controle que controlam a nossa vida, vários ângulos e várias formas e vários detalhes da nossa vida são controlados por esses mecanismos sutis de controle que o Foucault estudou. Depois o próprio Lacan também trabalhou na sua teoria, o Freud de outra maneira, mas enfim, por que será que a gente não pode e não deve, por que não, repensar esses ideais sociais, até mesmo porque nós vivemos em grupo. É importante dizer isso, a gente não vive sozinho. Então o grupo tende, até como uma defesa frente ao imponderável da vida, né? frente à dureza da vida, o grupo tende a inventar coisas para se proteger. Né? O Freud inicia as suas pesquisas nesse campo com o texto Psicologia das Massas, Análise do Eu, e depois, fundamentalmente, também Totem e Tabu. Então, quer dizer, os grupos, os pequenos grupamentos humanos não teriam totem de graça, não inventariam tabus também de forma gratuita, porque eles teriam a função de proteção ou de uma defesa contra um perigo, às vezes real, às vezes imaginado. Então, o membro de um grupo ele tem que rezar aquela cartilha, tem que caminhar naquela trilha. Se ele por acaso sair diferente, ele está errado e, portanto, ele deve sentir culpa e deve se consertar, arrumar o prumo. Quem chega num consultório de psicanálise, via de regra, está pondo isso em xeque. Será mesmo que eu sou errado? Será mesmo que eu sou culpado? Por que os imperativos sociais são tão intensos, né? Tecnicamente, a gente diz que isso é uma das vozes do supereu, do superego. E o Lacan dizia, né, que o supereu é uma instância obscena e feroz, ou seja, as exigências elas não são qualquer coisa, não são fáceis. As exigências são pesadas. Então, quem se submete demais ao superego, ao ditame social, ele está normal demais. E gente normal demais está muito ligado à norma, é só tirar a letra L do normal, vira norma. A norma vem sempre do social. Ela pode até ir mudando aos poucos, a cada tempo, a cada época, mas não existe momento da vida humana que não tenha o grupo e seus ditames sociais. Os ditames sociais visam controlar o ser humano. Mas a pergunta que fica é, o que será que tem dentro de cada ser humano que precisa ser tão controlado? Acho que foi isso que o Freud queria dizer com o inconsciente.